Fala galera do Code AM, eu sou o ArtDias90 e esse é mais um tutorial de desenvolvimento web com foco hoje em CSS. Nós vamos continuar o nosso tutorial hoje sobre uma aula falando um pouco sobre alguns problemas clássicos do CSS e umas formas de resolver esses problemas, beleza? Então eu estou aqui com o código da nossa última aula e nós vamos trabalhar nesse mesmo código, não vou fazer nada de especial. Eu coloquei aqui alguns tópicos para resumir um pouquinho o que a gente vai ver hoje, né? Eu vou falar sobre 4 problemas que eu já encontrei várias vezes e provavelmente a maioria dos desenvolvedores aí vai encontrar alguma vez, pelo menos uma vez na vida, que é centralizar um elemento absolutamente na tela, como utilizar uma div ou um span, quando você deve usar um, quando você deve utilizar o outro, como reduzir um pouco o seu texto. Se você tem um texto muito grande, quer colocar reticências nele, colocar os 3 pontinhos aí no final e esconder o restante do texto se ele for muito grande. E finalmente a última parte vai ser um alinhamento na vertical aí, porque muita gente já deve ter tentado usar o Vertical Align Middle e viu que não conseguiu, não deu certo. Bom, tem uns truquezinhos aí, tem uma forma de fazer ele funcionar certinho, beleza? Então é isso aí, vou começar de cima para baixo então. Primeiro falar sobre esse Position Absolute para centralizar um elemento que você conheça o tamanho dele. Vamos colocar aqui então um elemento aqui na nossa página. Eu vou simplesmente criar aqui uma div, colocar uma classe nele, centralizar absoluto, me centralize no centro. Isso está meio redundante. Vou colocar aqui, fechar aqui nossa div. Nesse caso vou fazer uma div mesmo. Tanto faz nesse caso, como ele vai ser absoluto, mas vamos manter então um esquema melhor, porque como eu vou falar daqui a pouco, uma div na verdade é um elemento block, não é um elemento inline. Então colocar como centralizar absoluto. Eu também vou colocar uma borda. Eu já até criei uma classe aqui com borda, tá? Se você não conhece muito sobre classes de CSS e não está entendendo muito bem, sugiro você dar uma olhada nos vídeos anteriores, que nós já estamos, se não me engano, no 4º ou 5º vídeo. Então eu já falei sobre todas essas coisinhas e todo o outro texto que está aqui, eu já falei sobre isso nos outros capítulos aí, para você não ficar perdido. Então eu já estou aqui também com a minha página rodando aqui no meu Chrome, e como nós vemos eu estou aqui em cima com um elemento me centralize, certo? Então vamos abrir ele aqui. Eu ainda não coloquei a classe nele, nós podemos, mas nós vamos fazer uso aqui, como eu falei no último vídeo, nós temos aqui esse element style, que é um seletor aqui para o runtime do Chrome, que ele faz tanto o Chrome como o Firefox ou os outros também. Você pode colocar valores aqui. Então o que nós vamos colocar aqui é o seguinte: primeiro um position, nós queremos centralizar ele no meio da tela, não importa quem esteja no meio da tela. Então já vou começar dando um absolute. Agora ele já não vê aqui os outros elementos. Vou dar um left 50% para ele pegar uma margem de 50% da minha tela e para a direita, e um top 50% também, certo? Então isso já certamente meio que dá uma impressão aí que eu estou centralizado, certo? Isso já é legal, mas tem um problema. Se você tiver um texto muito grande e ele estiver ocupando um tamanho muito grande também, você vai acabar tendo alguns problemas. Então se eu colocar um valor bem maior aí, ele vai começar, né, a jogar o valor para cá. Então por isso que eu comentei da questão, esse é o caso onde você sabe o tamanho. Então você vai colocar aqui, eu tenho, por exemplo, nesse momento 399 pixels de largura, né, de width. Então eu vou pegar metade desse valor, no caso aí, jogando aí, arredondando 200 pixels, e colocar como a margem esquerda negativa. Então você vai dar um margin left, que vai colocar menos metade do valor que eu encontrei. Agora nós temos, ele está voltando aí metade do valor, porque obviamente eu quero centralizar ele aqui no meio do meu texto. Então o meio do meu texto tem 200 pixels para a esquerda, eu estou voltando 200 pixels. A mesma coisa eu vou fazer com o top. O top eu tenho aí no caso 20 pixels de altura. Eu vou colocar então o margin top de menos 10 pixels, que é metade. Nesse caso você garante que para qualquer viewport que você tiver, o seu container vai estar com certeza sempre no meio. Obviamente você tem que sempre estar dependendo aí do tamanho dele, então fique atento com o tamanho dele. E você pode colocar o valor respectivo de margin left e top. Então a combinação é essa: position absolute com left e um top em 50%,
a margem esquerda metade do tamanho do container e a margem top metade da altura do container, sempre em negativo. É isso aí, então já fizemos o primeiro, vou dar um OK aqui. Agora vamos seguir para o próximo caso, que é quando utilizar uma div ou quando utilizar uma span. Isso pode surgir também como dúvida muitas vezes. Vamos fazer aqui um exemplo então. Vamos supor que eu queira fazer aí 3 subcontainers alinhados um do lado do outro. Então um poderia simplesmente vir e fazer assim, tudo bem, vou fazer aqui um span. Eu vou criar minhas 3 divs. Elemento 1, fecha div, copiar aqui para ficar rápido. Elemento 3, elemento 2. Esse carinha nós já resolvemos. E como você vai ver, eu vou colocar também a borda para com borda. Vou colocar aqui. Tá aqui, então não foi exatamente o que nós queríamos. Por quê? Porque o div ele tem a propriedade padrão já no HTML de sempre ser um elemento block, então ele não vai compartilhar o espaço da alinhamento com nenhum outro elemento, ele vai sempre tomar 100%, a não ser que você defina um CSS implícito para ele, sobrescrevendo o valor padrão do div, que não é então o caso um display block, por exemplo. Se você olhar aqui no elemento, você pode ver essa parte em cinza mais escura, coisas que nós não podemos alterar, que são as propriedades nativas já do div. Ele tem por padrão display block. Para resolver esse problema, você vai simplesmente inverter aqui onde você colocou span, você coloca div. E eu vou dar aqui uma utilizada e colocar um span. E agora você pode ver que os 3 elementos agora estão aqui alinhados, certo? Porque o span ele não tem por padrão nenhuma definição de alinhamento, então ele usa o default mesmo, que é o display inline, que simplesmente aí ele vai, e se tiver mais elementos ele vai encaixar se tiver espaço. Se eu não tivesse colocado a div aqui em cima, o que ia acontecer? Se eu tivesse mais um elemento aqui depois, por exemplo, cheguei aqui do lado, ele mesmo que eu tenha espaço, ele não vai colocar elemento aqui, porque uma div, mesmo que ela não tenha borda nada, é um valor aqui que está ocupando essa linha inteira, certo? Eu só precisei de 67 pixels de cada um, tenho bem mais espaço, mas mesmo assim ele não deixa você colocar mais nada. Então no caso eu teria que colocar um span aqui também. Aí eu terminaria esse meu container principal com 3 elementos e faria esse outro aqui. Então fica aí então a dica, o span e o div é assim que ele funciona. Beleza? Vamos para mais um assunto, aqui nós terminamos. Adicionar os 3 pontos. Esse também é um valor, no caso, simples e bem comum. Vou colocar aqui uma div, fechar ela, texto enorme, vou copiar isso aqui, colocar um texto bem grande. Então nós temos aí agora um textão, beleza? Então vamos supor que eu quero, depois da metade da tela aqui, dar uma reticência nesse ponto, porque eu não quero me estender tanto nesse valor. Eu vou simplesmente então colocar aqui uma classe esconde texto e nós vamos definir aqui então o estilo para ela. O que eu vou fazer? Tem uma sequência então de CSS para resolver esse problema. Você vai primeiro definir qual tamanho que você quer. Então eu quero, no caso, ficar em 50%. Você vai utilizar o text overflow ellipses, a propriedade overflow hidden, que é o que vai apagar se tiver qualquer overflow. O text overflow ellipses são as reticências, e um white space com wrap, beleza? Com essa combinação você consegue aí todos esses valores. Então o ellipse está funcionando e não importa o tamanho que eu tiver aqui no meu with, ele vai sempre terminar então com as reticências, mesmo que eu tivesse mais ou menos, chegou no final ele vai adicionar isso aqui. Maravilha, esse foi também mais um problema. E agora o último problema, vamos tratar então de um alinhamento na vertical. O alinhamento na vertical ele funciona da seguinte maneira. Vou colocar aqui parente. E vamos supor que nós tenhamos esse texto agora. Classe filho.
para o quarto problema, nós vamos supor aqui então que eu tenha esse parente e eu tenho uma classe filho aqui embaixo e eu quero que ele fique alinhado no centro. Então eu vou fazer o que? Eu vou até entrar aqui na minha classe esconde texto, vou colocar também, vamos supor que eu tenho uma altura definida de 200 pixels, por exemplo. Então vou dar uma olhada aqui, vamos colocar também uma... Eu vou adicionar aquela classe comBorder que eu criei, comBorder. E como nós podemos ver, eu estou com todo esse espaço aqui, certo? Então, vamos supor agora que eu quero que esse valor fique alinhado. Eu vou chegar aqui, vou dar um vertical align middle, resolvi o problema. Infelizmente, nós não resolvemos. Essa é uma propriedade bem traiçoeira aí, mesmo que ela tenha disponível, muita gente tenta utilizar. Em muitos casos, se eu der um... Não, nesse caso nem o bottom, mas às vezes o bottom até funciona, dependendo do caso. E, bom, como nós resolvemos isso? No caso, isso vai funcionar legal se você estiver utilizando eu vou resolver aqui, retirar também essas coisinhas. Eu quero realmente usar o texto inteiro. Vou aumentar então também o tamanho da... Opa, resolvi tirar muita coisa. Eu estou aqui mais uma vez e, bom, o vertical align middle não vai funcionar. O que eu tenho que fazer aqui no caso? Meu parente, o elemento que está dando o primeiro elemento pai, você vai dar uma propriedade dele de display table. Tá? Colocou o elemento para simular uma tabela, os filhos dessa tabela vão começar a funcionar como células de uma tabela. Então se você colocar um display table cell, tá aqui. Agora eu estou com display table cell. Ele vai ocupar todo esse valor aqui, vai colocar um pad em volta e não importa qual seja o tamanho da minha célula, e agora ele vai funcionar e ele vai sempre estar trabalhando aí na metade do valor, beleza? Então essa aí é a dica, também é o valor que eu sempre uso. Se eu realmente preciso alinhar um elemento, eu coloco um table no parente e o elemento se transforma em um table cell, o seu vertical align middle vai passar a funcionar. Talvez inclusive até o bottom ou o top funcionaria também. Beleza? Bom, é isso aí. Então, esse vídeo nós vimos alguns probleminhas de CSS. Terminei aqui o quarto problema. Que eu sumi com o outro. Nós centralizamos um container absolutamente. Aprendemos a diferença entre usar um div e um span. Colocamos também aqueles 3 pontinhos no final de um texto, se você quiser reduzir o tamanho dele dinamicamente. E centralização vertical utilizando o display table cell. Então, alguns probleminhas aí que na sua vida de CSS provavelmente você vai encontrar. Então, muito obrigado mais uma vez por acompanhar as nossas aulas e fique ligado para mais vídeos no Code AM, galera. Falou, um abraço!